como é que alguém garante que não vai ser esquecido, hein? Será que é construindo algo que dure para sempre, tipo um monumento de pedra? Ou será que é investindo em algo que pode se multiplicar, como as pessoas? Hoje a gente vai explorar essa escolha, que é fundamental, entre monumentos e movimento. No fundo, toda busca por um legado acaba se resumindo a essa escolha. É sobre investir em coisas que levam um nome ou em pessoas que carregam um propósito. E olha, tem uma história antiga que ilustra perfeitamente o peso dessa decisão. Tudo começa bem aqui, com este versículo. Absalão, um príncipe lá de Israel, se vê de frente com a possibilidade de ser esquecido. E aí ele toma uma decisão. Em vez de ter descendentes, ele escolhe um monumento de pedra para perpetuar o nome dele. Então, vamos dar uma olhada nessa primeira opção. A tentativa de construir uma memória imortal, mas inanimada. Um legado que foi literalmente esculpido em pedra. O que leva um príncipe, sabe, alguém com tanto poder, a depositar sua esperança de imortalidade num objeto sem vida? Para achar essa resposta, a gente precisa olhar para além da pedra e examinar o homem que estava por trás dela. Então, quem era esse tal de Absalão? Vamos mergulhar um pouco no perfil desse homem para a gente entender as motivações que levaram ele a construir o seu pilar. As fontes dão uma ênfase impressionante na aparência dele. Absalão era descrito como fisicamente perfeito. E é fascinante notar que a palavra hebraica usada para a beleza dele vem de halal, que significa louvar ou glorificar. Ou seja, a aparência dele literalmente pedia por louvor. Ele era a imagem da perfeição por fora. E aqui, olha só que detalhe, que parece pequeno, mas diz tudo. O peso do cabelo dele. 200 ciclos, uma medida da realeza. Isso não é um fato aleatório, não. É um símbolo muito poderoso da vaidade dele e do valor que ele dava para a própria imagem. E é aqui que a gente vê o grande conflito de Absalão. Por fora, um homem super admirado, visto como perfeito. Mas por dentro, um coração movido por orgulho, por vingança e por uma ambição sem limites. É aquele lembrete clássico, né? As aparências enganam, e o que realmente importa é o que está do lado de dentro. E essa ambição toda se transformou numa estratégia de poder muito calculada. Primeiro, o posicionamento. Ele ficava ali nos portões da cidade, bem no centro da vida pública. Depois, a invalidação. Eliminava a autoridade do próprio pai, que era o rei. E por fim, a manipulação. Ele se apresentava como a única solução, roubando de um jeito bem sutil a lealdade do povo. E aqui está a grande ironia. O homem que investiu tanto na própria imagem, que manipulou um reino inteiro para ser exaltado, termina com um legado estéril. Uma pedra não fala, não transmite vida, não abraça. No fim das contas, o pilar dele virou o símbolo da sua própria solidão. Mas existe uma alternativa para esse legado de pedra. Se o modelo do Absalão foi o de acumular glória para si mesmo, o outro modelo é exatamente o oposto. É focado em distribuir. Pensa só nisso. Jesus não escreveu livros, não ergueu monumentos, não fundou nenhuma instituição tradicional. O que ele fez, então? Ele escolheu 12 pessoas. Pessoas comuns, imperfeitas, e investiu tudo nelas, transmitindo seus valores e seu caráter. E essa tabela aqui resume o contraste de um jeito perfeito. O foco de Absalão? Ele mesmo. O de Jesus? Os outros. O método de Absalão? Manipulação. O de Jesus? Discipulado, ou seja, mentoria. O material? Pedra contra pessoas. E o resultado final não podia ser mais diferente. Esterilidade de um lado e multiplicação do outro. E essa ideia de multiplicação leva a gente para um conceito muito poderoso, a matemática da eternidade. Não se trata de somar, mas de uma progressão geométrica através de vidas que são transformadas. A essência disso tudo é o que a gente pode chamar de legado relacional. A ideia de que a lembrança não é construída sobre o que se acumula para si, mas sobre o que se distribui para os outros. A verdadeira imortalidade não está num nome na pedra, mas em valores plantados nos corações. E essa matemática do legado fica claríssima nesse exemplo. A gente vê uma corrente. Paulo ensina Timóteo. Timóteo ensina homens fiéis. E esses homens fiéis, por sua vez, ensinam outros. São 4 gerações de impacto contidas em uma única frase. É um legado vivo que respira e que se expande. E tudo isso traz a gente de volta para a questão central, para a escolha fundamental. Pilar ou pessoas? É uma decisão que
todo mundo enfrenta, seja de forma consciente ou não, ao pensar em que tipo de marca se quer deixar no mundo. Monumentos podem até impressionar, claro, mas são frios e silenciosos. O verdadeiro legado, aquele que ecoa através do tempo, é o investimento que a gente faz na vida de outras pessoas. A lembrança não virá pelo que se acumulou, mas pelo que se distribuiu. E essa é a reflexão final. A escolha, no fim das contas, não é entre fama e esquecimento. É entre construir um pilar para o próprio nome ou investir em pessoas que levarão uma luz adiante. A questão que fica é: qual legado realmente vale a pena construir?